no nosso curso Lealdade e Deslealdade, a 13ª aula, é isso ou a 14ª? 14ª aula, irmã? A 14ª aula? Não. Qual que é o número da aula? Acho que é 13. Eu acho que é a aula 13, ok? Tanto faz se é 13, se é 14. Mas eu acho que é a 13ª aula. E nós estamos falando sobre sinais de deslealdade. Presta atenção aqui em mim. O que é um sinal de deslealdade? Quando você está andando com o carro, tem os sinais de trânsito, não tem? Os sinais de trânsito indicam o quê? Como que você tem que andar? Velocidade permitida. E aí de repente você vê um farol, um sinal, tem vermelho, amarelo e verde. Vermelho diz para você, amarelo o que é? Atenção, para diminuir que vai ficar vermelho. E o verde é para seguir, ok? Amém? Então nós precisamos saber sinais de deslealdade para a gente parar e não fazer isso, ou não seguir essas pessoas que estão com o sinal vermelho ali, mostrando que elas estão se tornando pessoas desleais, pessoas traidoras, pessoas rebeldes. E nós também temos que olhar na nossa vida, porque a Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Então, para que nós venhamos olhar na nossa vida, na minha vida, na sua vida, para que a gente não trilhe esse caminho, ok? Então nós estamos vendo 37 sinais de deslealdade. Haja sinal, hein? Você que veio a semana passada, você ouviu, que se você não ouviu, você pode acessar o YouTube e ouvir a primeira parte desta aula. E agora nós vamos para o 24º, né, irmã? Você pode acompanhar conosco no telão. Obrigado. Entendi. O 24º sinal de deslealdade: líderes que não estão preparados para fazer coisas que não escolheram fazer. Está escrito lá em Filipenses 2,14: façam tudo sem queixas nem discussões. Aqui ele está falando líderes, mas também pode ser pessoas que é confiado alguma coisa para fazer e acaba não fazendo. E aqui ele está falando do quê? De líderes que não estão preparados para fazer coisas que não escolheram fazer. A gente tem que ter pessoas que sejam, desculpe a expressão, mas é uma expressão que nós falamos: pau para toda obra. Às vezes a gente não vai ter pessoas para fazer tudo que precisa ser feito, e às vezes a gente vai ter que fazer coisas que a gente, talvez não é a nossa vocação, não é a nossa vontade, mas você está ali fazendo sem reclamar. Por quê? Porque é necessário. Eu lembro quando eu entrei na igreja cristã, eu comecei a ajudar, não tinha ninguém para ajudar, comecei a ajudar no ministério da intercessão, e eu fiz curso de intercessão, tinha que orar em casa. Depois o pastor falou: não, agora eu preciso de alguém no telão. Eu ficava no telão, e depois, agora eu preciso de alguém que vai dar estudo, agora eu preciso de alguém que vai tocar no ministério de louvor. Coitadinho dos irmãos que me ouviam tocar. Mas tudo isso eu me esforcei, eu fiz aula de guitarra, meu pai pagou, coitado do meu pai que pagou, comprou os instrumentos, não adiantou nada, porque não é minha vocação, mas eu tentei. Por que eu tentei? Porque eu fui uma pessoa fiel, eu fui uma pessoa leal, amém? Para fazer aquilo que era necessário. Talvez não é aquilo que você tem uma grande vontade de fazer, mas líderes e pessoas que pertencem a um grupo, uma empresa, uma igreja, tem que entender que em alguns momentos vão ter que fazer coisas que não têm aptidão, mas que vão fazer porque é necessário, amém? Glória a Deus, glória a Deus. O sinal 25 de deslealdade é uma pessoa que envenena você sobre os outros. Está escrito lá em Efésios 4:29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem.
E em Provérbios 6, 16 e 19 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Preste atenção, nós não podemos fazer o papel do inimigo. A Bíblia diz que quem que nos acusa de dia e de noite diante de Deus? O diabo é o acusador. Então, mesmo quando a gente vê algo errado no irmão, ou na irmã, ou no líder, ou no pastor, a gente vai ver, porque todos nós somos falhos, todos nós erramos, né? E uma coisa que eu aprendi também, não adianta também só a gente ficar falando mal daquela pessoa que está fazendo. Pelo menos ela está fazendo, ela está tentando. E quem não está fazendo não está ajudando em nada, certo? Então, a gente não pode ficar falando mal das pessoas. E aí, o que a gente faz quando a gente fala mal? A gente envenena o coração da pessoa. Porque a próxima vez que aquela pessoa for conversar com essa pessoa que foi falada mal, né? Vamos imaginar aqui, o Joãozinho falou mal da Mariazinha, ok? E aí então, a próxima vez que ouvirem falar da Mariazinha, vão pensar que ela é aquela mulher que gosta, por exemplo, estou dando só um exemplo, ok? Gosta além de vir na igreja, gosta de ir lá no centro espírita, ok? Aí toda vez que você olhar para a irmã Mariazinha, você vai falar: ih, essa daí gosta de receber um passe, essa daí tem demônio. Já está no seu coração. Você nunca viu a irmã Mariazinha ir no centro, você nunca viu ela manifestar demônio, mas porque falaram mal dela para você, ela já está morta para você. Ela já é uma pessoa que frequenta o centro espírita, que recebe passe, que tem demônio. Imagina se colocam a Mariazinha para orar pelas pessoas ou no ministério da intercessão. Você vai sair correndo, não vai? Por quê? Porque falaram mal da Mariazinha. Rotulou ela. Então nós não podemos rotular as pessoas, ok? Se você vê uma falha do irmão, a Bíblia diz: vai lá, repreende o seu irmão sozinho, e aí para você ganhar o seu irmão, ok? Amém? Então nós não podemos envenenar. Por quê? Porque isso Deus abomina. Se eu não tenho uma palavra boa para falar, não fale uma palavra que não seja boa. Se eu não tenho uma palavra que seja para aumentar a fé, não fale. Amém? Amém? E isso é um sinal de uma pessoa desleal. Por quê? Porque vai provocar o quê? Divisão entre os irmãos. E isso é o que o Senhor mais abomina. Ok? Amém? Amém. 26º. Um líder que não está preparado para nascer dentro da filosofia, dos padrões, da visão, dos procedimentos e do espírito da casa. 1 Crônicas 15, 13. Porque então não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Olha só, a gente tem que entender que cada igreja tem a sua doutrina, tem o seu ensino. Tem igreja que mulher tem que usar saia, e o homem tem que usar calça. Tem igreja que o pastor não pode ter barba. Tem igreja que a mulher não pode ser pastora. Se você não concorda com essas coisas, com a doutrina, com a filosofia, com a ideia da igreja, com a visão da igreja, com a forma da igreja agir, com como as pessoas agem nessa igreja, então você está se mostrando ser uma pessoa desleal para aquele ministério. É melhor então você ir para outro ministério, com a forma, com a filosofia, com a visão que você acha que você gosta. Amém? A gente não está aqui para mudar a filosofia. Por exemplo, nós somos uma igreja que o tema do biênio qual que é? Discípulos e discípulas nos caminhos da missão alcançam as cidades. É uma igreja que tem no seu coração o discipulado. Se você não gosta de discipulado, se você não gosta de fazer discípulos, se você não entende que o chamado da grande comissão é para todas as pessoas, para os pastores e para os membros, então, meu irmão, minha irmã, é melhor você ir para uma igreja que não faça isso, amém?
porque é a filosofia da igreja. Se você ficar falando mal, se você não ficar gostando, toda vez que você está reclamando, vai fazer mal para você. Aquela bênção que está sendo dita, não vai ser bênção para você. Então você vai para um lugar que você acredita no que está sendo dito, amém? Que você acredita na visão, que você acredita na liderança. E não, você não vai fazer porque você foi obrigado. Não, fazer obrigado é a pior coisa do mundo. Não, você vai fazer porque você acredita de coração. Aqui no texto está dizendo, nós vamos fazer segundo o que nos foi ordenado. Eles foram levar a arca de Deus da maneira errada. A arca de Deus no Antigo Testamento tinha a presença de Deus literalmente, e só os levitas podiam levar. E aí então eles levaram em cima de um carro de boi, levaram numa charrete, com 2 bois na frente, não podia. E aí o que aconteceu? O boi passou no buraco, foi cair a arca de Deus, colocaram a mão, e a pessoa que colocou a mão morreu. Mas por que aconteceu tudo isso? Porque eles fizeram conforme não estava escrito na Bíblia. Aí Davi foi, depois viu que estava escrito na Bíblia, e eles colocaram os levitas para levar a arca, ok? Então se a gente faz algo da maneira errada, que Deus não mandou, conforme não foi mandado, ordenado, vai ser ruim para nós, amém? Amém, meus irmãos? Amém. Você está entendendo, sim ou não? Sim. Tem que falar amém, e o que mais? Sorrir, está todo mundo com a cara fechada, por quê? Hoje é dia de batismo, amém? Glória a Deus, você já está quase terminando o curso da deslealdade, né? Depois de tantas aulas, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, falta só um livro, só um, mas quem quiser mais a gente pede, amém? 27º sinal de deslealdade, uma pessoa que manipula sua trajetória para a liderança, sem trabalhar seu caminho até a posição almejada. Exemplo de Eliseu e Elias, está lá em 2 Reis 3:11. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safates, está por aí. Ele era ajudante de Elias. E também a história de Moisés e Josué, que está em Josué 1:1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: o que é o sinal de deslealdade que está sendo dito aqui? Olha só, tanto Elias e Eliseu trabalharam juntos, como Moisés e Josué. Elias era o profeta, e Eliseu ajudava Elias. Assim como Moisés era o profeta, e Josué ajudava Moisés. Depois que Moisés morreu, e depois que Elias foi levado aos céus por Deus numa carruagem de fogo, Eliseu substituiu Elias, porque ele ficou até o fim com Elias. E Josué substituiu Moisés, porque ele ficou até o fim com Moisés, obedecendo em tudo. Então são pessoas que eles não manipularam, eles não foram lá e falaram mal de Moisés, falaram mal de Elias, ou no meio da trajetória deles pararam de segui-los. Não, eles foram até o fim. Então nós não podemos ser pessoas que vão manipular a sua trajetória, vai ficar falando mal do pastor, vai ficar falando mal do bispo, vai ficar falando mal do líder, para quê? Para tirar aquele, para eu ser colocado no lugar, ou vai tentar fazer situações com que você seja colocado no lugar, né? O que vai acontecer? Não vai dar certo. Eu lembro que eu estava numa igreja, ok? E aí veio uma pessoa começar a falar mal do pastor, ele estava falando mal com toda a liderança. Por quê? Porque aquela pessoa queria tomar o lugar do pastor, já tinha crescido no seu coração tomar o lugar do pastor. O que aconteceu com aquela pessoa? Não morreu, mas perdeu tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dessa pessoa. Já estava fazendo teologia, já ia depois, o pastor mesmo tinha me contado que iria indicá-lo para uma igreja, para ser pastor, missionário designado na igreja. Mas daí quando ele fez isso, ele deu um tiro no próprio pé. Então, meu irmão, nós não podemos ser uma pessoa que manipula a trajetória.
Não, vou falar mal dele para entrar no lugar dele. Não. Amém? Nós temos que ser pessoas fiéis até o fim. Por mais que Elias e Moisés tiveram falhas, ou não? Moisés não entrou na terra prometida. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Você lembra? Ninguém lembra? Porque ele feriu a rocha. Deus falou, fala para a rocha para sair água, e ele bateu na rocha com o cajado, porque ficou bravo de tanto povo falar na cabeça dele. E aí ele não entrou na terra prometida. Ok? Ele teve uma falha. Líderes vão falhar, líderes vão errar, porque são pessoas. Amém? Glória a Deus. Próximo sinal da deslealdade, 28. Um líder que não permanece ao redor para sociabilizar-se, interagir com os outros membros da igreja. Exemplo do bom pastor e do mercenário, está lá em João 10, do 12 ao 14. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Qual que é esse exemplo? Olha só, tem gente que não gosta de pessoa. Agora, como que você pode ser um líder numa igreja? Como você pode ser um pastor numa igreja, ou um bispo, que não gosta de pessoas? Tem jeito? Não tem. Então, se a pessoa não gosta de pessoas, só quero ir lá pregar e quero ir embora. Essa pessoa não está pronta para quê? Para estar perto das pessoas, para estar quando elas estiverem bem, quando elas estiverem mal. Ok? Então aqui ele dá o exemplo do que? O mercenário. O que é o mercenário? O mercenário é aquele que é contratado para aquele trabalho, mas ele não gosta do trabalho, só está trabalhando por causa do dinheiro. E aí então vem uma situação perigosa, ele está com as ovelhas, mas ele recebeu para proteger as ovelhas, mas tem a vida dele. Aí ele fala assim, eu as ovelhas. O que ele vai pensar? Eu. E as ovelhas que se lasquem, né? É ou não é? E aí foge, vai embora. Agora o bom pastor, que o bom pastor é Jesus, mas nós temos que ter esse mesmo coração, ele dá a vida pelas suas ovelhas, amém? Então, um líder, um pastor, ou alguém que queira estar à frente da liderança de uma igreja, ou uma pessoa que é leal, vai amar as pessoas, porque qual foi o mandamento que Jesus deixou? Um novo mandamento vos dou. Qual foi o novo mandamento que Jesus deixou? Não foi isso que ele falou. O que ele falou? Um novo mandamento vos dou. Está lá em João 13. Que amem-se uns aos... Se eu não amo um ao outro, eu sou um discípulo de Jesus? Não. E amar não é só falar, eu amo você na música que a gente canta aqui. Eu amo você. A gente cantou outro dia no grupo, né, na reunião. Eu amo você, eu amo você. Aquela música aqui, Deus é amor. Eu amo você. Não adianta só cantar eu amo você, mas amar é você dar seu tempo, é dar atenção, é ajudar no momento de dificuldade, né? Amar só quando está tudo bem, não é amar, né? Amém? Glória a Deus. 29. Um líder que tem uma Jezabel como esposa. O que é Jezabel? Vou ler aqui para você 1 Reis 21, 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Quem que era Jezabel? Jezabel era uma mulher que não era do povo de Deus. Era uma mulher que era filho de um sacerdote, qual que era mesmo o nome do rei? De Baal. Amém? Amém? Dos Sidônios. E aí ela casou com o rei de Israel. E aí ela fez o rei de Israel abandonar o Senhor e começar a servir Baal e Astarote, que era a esposa de Baal, uma deusa e o deus Baal e a deusa Astarote, ok? Era uma mulher que mandava em Acabe. Acabe era um bananão e a Jezabel era um abacaxi, e ela que mandava
na vida de Acabe. E o que aconteceu aqui? Acabe queria, ele era rei, e ele viu que o vizinho dele tinha uma vinha, né, de uva, né, muito bonita. E aí ele foi lá, você não quer vender para mim, tal, eu sou o rei, eu pago bem e tal. Ele falou, não quero vender para você não, cara, eu não quero nada com você. Você traiu o nosso povo com essa mulher aí, com esses deuses aí. Aí ele voltou para casa emburrado, sabe criança emburrada? Volta para casa, aí vai lá, deita na cama, cara feia. Aí chegou a mãe, né? A mãe dele era a mulher dele, era a mãe e esposa, mandava nele. O que você tem? O que você tem? O vizinho não quis me vender a vinha. Você é rei, meu, levanta aí, pode deixar que eu resolvo isso aqui. A gente mata ele, ok? A gente vai falar mal dele na cidade, vai levantar umas pessoas para falar mal dele, aí ele vai ser apedrejado e você pega a vinha para você. E foi isso que aconteceu. Então, não adianta você ter um bom líder com uma mulher que fica falando coisa errada, que fica levando a outros deuses, que fica causando divisão. Puxa, aquele homem é uma bênção, mas aquela mulher não posso ver nem pintado de ouro, né? Então, esse líder é um potencial para ser uma pessoa desleal. Por quê? Porque a mulher vai falar, pega o lugar lá do pastor, pega o lugar lá do bispo, você é melhor, faz a sua própria igreja, faz o seu próprio grupo. Agora você tem 20 pessoas lá no seu grupo, na sua célula, abre a sua igreja. Para que você vai ficar levando lá, ficar obedecendo o pastor? O que é isso? Amém? São sinais que a gente vai identificando, que vai levar a pessoa a ter um potencial para ser uma pessoa desleal. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém. Amém. O 30, eu prometo que vou falar só até as 7, ok? Se não der tempo, semana que vem a gente continua, ok? Não tem problema, amém? Você não vai me aguentar falar tanto assim. 30, uma pessoa que constantemente transfere a culpa para a outra. Exemplo de Adão, está lá em Gênesis 3,12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Olha só, uma pessoa que é leal, uma pessoa que tem um coração em Deus, a Bíblia diz, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, aquele que dá a palavra para algo, e mesmo se esse algo for danoso para essa pessoa, ele vai continuar com a sua palavra. Por quê? Porque deu a sua palavra, ok? Agora, uma pessoa desleal, ela sempre vai dar desculpa. Preste atenção, eu e você não podemos dar desculpa. A gente fala perdão, porque desculpa quer dizer que você não está assumindo a culpa, certo? Eu errei. Deu problema lá na sua célula, você está lá como líder, ou deu problema, sei lá, você vai chegar e vai falar, não, a responsabilidade é minha. Puxa, dividiu a igreja lá, o bispo chega para mim, o que aconteceu lá com a igreja? Acabou a igreja, só ficou você. Aí em vez de eu falar, foi irmão tal, com o irmão tal, eu vou falar, não bispo, o problema foi, eu errei, eu não soube administrar um problema que teve na igreja, ok? Não vou jogar a culpa em ninguém, cada um tem a sua culpa, é claro. Aqui no caso de Adão, a serpente teve a sua culpa, o diabo teve a sua culpa, a mulher teve a sua culpa, e o homem teve a sua culpa. Mas o homem, na hora de assumir, jogou a culpa em quem? Na mulher, mas estava jogando na verdade a culpa em Deus. A mulher que tu me... se você não tivesse feito a mulher, não tinha errado. Então ele não assumiu a culpa. Então uma pessoa desleal, e o próprio Deus diz na Bíblia que Adão foi desleal a ele, que foi uma pessoa que não permaneceu firme na aliança com ele. Você quer ouvir Deus falar que você não é uma pessoa leal? Que você não é uma pessoa fiel? Você quer ouvir sim ou não? Então nós temos que assumir a culpa. Deu erro, deu zebra, assume a culpa. Seja homem, seja mulher, seja uma pessoa de responsabilidade e compromisso, falar, não, eu errei.
chama para você. Pode ser o Lula, né? Não pode ser o Lula que jogou a culpa na Marisa. Coitado, as lojas Marisa agora vai fechar, né? Ninguém mais quer comprar, né? Não pode ser, né? A Marisa fez uma campanha, a culpa não é nossa, né? As lojas Marisa, por quê? Porque está jogando a culpa, né? Assume a culpa. Isso mostra uma pessoa que não é nascida de Deus, que não tem o Espírito Santo, além de tudo, ok? Sinal 31. Sinais de deslealdade que nós estamos falando, o nosso livro que nós estamos acompanhando, o livro Lealdade e Deslealdade, ok? Um líder que não está gastando muito dinheiro com o cabeça. Exemplo de Judas, João 12, 5 e 6. Olha só o exemplo que eu vou dar. Este perfume vale mais de 300 moedas de prata, porque não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar dinheiro que punham nela. Quem que era o cabeça dos 12 apóstolos? Jesus. E aí então, uma mulher veio, Maria, irmã de Marta, quebrar um vaso, né, um recipiente de perfume muito caro, que valia 300 denários, cerca de 10 meses de salário mínimo, vamos dizer que seja 10 mil reais valia, ok? Amém? Aí Judas viu que aquilo era muito caro, e aí ele falou, não devia gastar esse dinheiro contigo, Jesus, mas tinha que ser dado para os pobres. Mas ele não estava pensando nos pobres. Quem que ele estava pensando? Nele, porque ele era ladrão, tirava dinheiro da bolsa. Então o que ele está dizendo aqui? O autor do livro, Dag Heward-Mills, o que ele está dizendo? Uma pessoa que não gasta dinheiro de coração, que não presenteia a autoridade que é constituída sobre ela. Amém? Meu aniversário está chegando, é 9 de julho. Tá? Mas porque faz de coração. Amém? Eu ganhei aqui na igreja um presente inesperado de um irmão que fez de coração, que eu falei, foi lá e me deu um presente que eu nunca ia imaginar, porque fez aquilo de coração. Então a gente vai fazer de coração. Às vezes eu não tenho muito dinheiro, mas você vai lá e vai dar algo especial. Por quê? Porque você reconhece aquela pessoa que está abençoando a sua vida. Amém? Que está sobre a sua vida, que está cuidando da sua vida, tem problema, tem família, tem um monte de coisa, mas está lá lutando pela sua vida. Amém? Amém? Então aí você reconhece. Amém? E uma pessoa que não reconhece, que fica falando, ele ganha muito, ele não devia ganhar isso, e tem inveja e fala, devia ser dado para outro, é uma pessoa que não tem um coração para com o líder. Amém? Por quê? O líder tem que ser sempre honrado. Amém? A liderança tem que ser sempre honrada, porque se ela for honrada, ela também vai produzir frutos melhores nas nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Semana que vem, então, nós vamos falar do 32 ao 37. Nós vamos trazer o telão aqui para você acompanhar. E na semana que vem nós terminamos o curso Lealdade e Deslealdade.